Oi, gente. Vocês poderiam estar pensando, né, que nesse momento a prioridade do Congresso seria a urgente vacinação da população brasileira ou o retorno do auxílio emergencial. Mas o Lira, embora tenha comentado desses dois pontos importantes, a vacinação e o auxílio emergencial, ele enfatizou em entrevistas recentes a importância fundamental de reduzir o salário de servidores. Diz que essa é uma das prioridades fundamentais que ele vai realizar, né? O que ele vai fazer. Né? O deputado Arthur Lira, eleito presidente da Câmara dos Deputados na noite de segunda-feira, para o mandato de 2 anos, disse logo após assumir que a PEC emergencial, a 78, a 186 e 2019 e a reforma administrativa são prioridades e precisam ser aprovadas, resolvidas o mais brevemente possível. Lira teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro e do Centrão, né? E ele representa o Centrão, o conjunto de partidos que hoje estão dando sustentação ao governo federal. Essa PEC, que ele diz que é tão importante, prevê a redução de salários e jornadas dos servidores e dos serviços públicos prestados à população. O parlamentar citou ainda prioridades como a votação do orçamento da União para 2021 e a busca de uma forma de instituir algum auxílio social na pandemia, mas não enfatizou muito isso. Explicitamente fez uma vinculação entre 4 pontos prioritários e o teto de gastos fixado pela Emenda Constitucional 95 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não fez menções aos mais, lógico que não, aos mais de 60 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, inclusive o impeachment, pode esquecer, está adiado, não é? Com o Lira não vai acontecer, é praticamente impossível, e o que deve acontecer são essas pautas, digamos assim, do bolsonarismo, elas vão ser empurradas goela abaixo da população brasileira. Né? Tem um ato dos servidores que defendeu não a reforma administrativa, né? Poucas horas antes do início da sessão que elegeu Lira, do lado de fora do Congresso, tinha representantes de entidades sindicais, organizado pelo FONASEF, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos, e outras organizações representativas do funcionalismo, né? O Sintraju, que é justamente do site do Sintraju que eu estou tirando essa notícia, e o FENAJUF participaram nesse dia de mobilização nacional do setor, não é? O Sintraju é o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no estado de São Paulo, né? Essas entidades protocolaram na Câmara um manifesto no qual rejeitam a reforma administrativa, defendem os serviços públicos prestados à população, a vacinação urgente contra o Covid e a volta do auxílio emergencial para pessoas em vulnerabilidade social. Essa manifestação, que combinou participação presencial com virtual, também criticou o presidente Jair Bolsonaro e cobrou a abertura do processo de impeachment. Enfim, não tem nenhuma divergência, né? O pessoal do sindicalismo finalmente, né, se posicionando corretamente. Eu digo finalmente porque em muitos momentos da nossa história as organizações sindicais não se posicionaram, por exemplo, em pautas que a gente defende, como a expansão do SUS. Eles preferiam defender planos privados para eles e não a melhoria do setor do SUS. Eu não estou me referindo a todo o sindicalismo, mas a setores. Alguns setores não tiveram esse compromisso histórico. Eu sempre me aborreci com isso, né? E se você faz parte de uma organização sindical que tem esse compromisso, bom para você. Estamos todo do seu lado. E você está do nosso lado. Mas essa não foi uma pauta que foi defendida pelo sindicalismo de uma forma universal. É bom lembrar desse tipo de coisa, né? Em seu discurso de quase 15 minutos ao lado de aliados, o tal do Arthur Lira, não mencionou quais seriam suas prioridades, né? Mas depois ele deu entrevista à TV CNN e pontuou. Nós temos a pauta social, temos a pauta econômica, temos que resolver questões orçamentárias, temos matéria em comum com o Senado e a Câmara. Ele vai procurar o tal do Rodrigo Pacheco, né, o presidente eleito do Senado, para que a Câmara tenha uma pauta de matérias próprias, como qual é a primeira coisa que sai da boca dele? Reforma administrativa e a reforma tributária. Eu sou um grande defensor de uma reforma tributária, mas muito diferente da que ele vai defender, obviamente, né? E aí depois ele vai naquele discurso político que toca em todos os pontos, que eu não vou simplesmente repetir, né? Fala de tudo, fala até do auxílio emergencial, né? Fala de vacinação, fala de tudo, mas o que ele enfatiza inicialmente é a reforma administrativa e uma reforma tributária que não vai ser aquela que a gente defende historicamente, né?
O deputado disse ainda que o auxílio emergencial foi absolutamente indispensável no momento da pandemia. Não, deputado. Ele não foi indispensável no momento, não. Ele continua indispensável. Mas enfim. Mas que o país não tem como pagar milhões de pessoas com o valor de R$ 600. Tem como pagar sim. Tem como pagar sim. Tem como pagar sim. Se começar a cortar os privilégios da classe política, se começar a cortar os privilégios das elites desse país, tem de sobra de condições de pagar. E ele disse o seguinte: nesse momento fez referência entre isso e a redução do salário dos servidores, por meio do gatilho. Nós temos que fazer nosso dever de casa. A Câmara e o Senado têm que discutir a PEC emergencial com todas as suas nuances, com desvinculação, descontingenciamento, com possíveis gatilhos com a PEC administrativa, com reforma tributária. Esse tripé lógico e essencial tem que calçar as condições necessárias para que um pouco do social entre. A reforma tributária, sabe o que tem que fazer? Aumentar a taxação sobre o lucro dos bancos, aumentar a taxação sobre o patrimônio dos mais ricos e o lucro das grandes corporações empresariais e os dividendos empresariais. E tem que diminuir a tributação, sabe aonde? No consumo. Não é ciência de foguete, não. Sabe? Não é nada tão complexo assim, não. Mas enfim. Também ensaiou ao final uma possível relação entre vacinas e essas medidas, como se o atraso na vacinação decorresse da falta de recursos públicos. Sinalizou aí talvez um novo viés para o discurso contrário aos servidores, justamente o setor mais envolvido nos trabalhos que asseguram o início da vacinação, apesar do explícito boicote de Bolsonaro à vacina. Disse ele: temos que diminuir as divergências e todos trabalharmos firmes e juntos para construirmos as possibilidades de conseguirmos vacinas e insumos para vacinar todos os brasileiros o mais rápido possível. Olha que conexão terrível que ele está tentando fazer. Ele está tentando dizer que a vacinação não está acontecendo por falta de recurso público, porque não foram feitas ainda, não foram realizadas ainda essas reformas que ele quer, essas reformas que agridem, né, os trabalhadores, que agridem os funcionários públicos. É de uma crueldade que eu vou te contar, né? Lira obteve 302 votos contra 145 dados ao deputado Baleia Rossi, que eu já expliquei aqui. A maioria dos votos do Baleia Rossi vieram da esquerda, né? O que mostra o equívoco da esquerda em apoiar o Baleia Rossi, né? Ambos defendiam a reforma administrativa e a votação da PEC emergencial. A eleição foi marcada por denúncias de interferência ilegal do presidente da República, que teria negociado cargos e liberação de verbas e emendas parlamentares em troca de votos. A gente sabe que isso aconteceu. As evidências são enormes que isso aconteceu, né? Segundo o levantamento obtido pelo jornal Estado de São Paulo, 3 bilhões teriam sido destinados a essa negociação. O parlamentar nega que tenha havido ilegalizados. Bolsonaro, contrariando o que prometera ao ser eleito, admitiu que interferiu fortemente na eleição, sem informar como fez isso, né? Ele disse várias vezes que estava ajudando o Lira, né? Também disputaram a eleição o Fábio Ramalho, que recebeu 21 votos, a Luísa Erundina, minha candidata, né, que ficou com 16 votos, Marcel Van Hatten, com 13 votos, André Janones, com 3 votos, Kim Kataguiri teve 2 votos, o general Peternelli, que teve 1 voto, e foram registrados 2 votos em branco, né? A PEC emergencial prevê medida de redução de gastos públicos nas esferas federal, estadual e municipal, entre elas a criação de um gatilho, olha só, gente, de um gatilho que permitiria a redução de 25% de salários e jornadas de trabalho de servidores, não necessariamente de forma linear, sempre que as despesas públicas ultrapassassem determinados limites. No quadro atual, isso já poderia ser aplicado caso a emenda entrasse em vigor na União e na grande maioria dos estados e municípios. Já a reforma administrativa acaba com a estabilidade do emprego para futuros servidores e amplia a possibilidade de demissões por desemprego e reduz as contratações para as quais é exigido concurso público. Mesmo quando aplicado, o concurso deixaria de ser aplicado apenas com base nas provas ou títulos. A definição de quem seria empossado como servidor efetivo ficaria ainda submetida a um processo de escolha posterior e subjetivo a ser regulamentado. Isso aqui é um absurdo completo. Seria um retorno a práticas que já acontecem, lamentavelmente, de patrimonialismo, de uso privado da coisa pública. É complicado, viu, gente? Então, serão anos de muita luta e difíceis com esse pessoal agindo dessa forma. Mas, talvez aqueles concurseiros que votaram no Bolsonaro tenham aprendido com a lição, né? Se bem que esse povo, muita gente não aprende lição, né? A gente fala para aprender, mas às vezes não aprendem, né?
Enfim. É o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe, divulgue o nosso curso sobre Bourdieu, que inclusive tem uma aula sobre táticas de como enfrentar a invasão neoliberal. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, e que seria muito importante para as pessoas nesse momento histórico. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.